Convido-os a ficarem de pé para lermos juntos Jó, capítulo 10, os 7 primeiros versos dizem assim: tendo tédio a minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma, direi a Deus: não me condenes, faze-me saber porque contendes comigo. Tens prazer em oprimir, em desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o desígnio dos ímpios. Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Ou são os teus anos como os anos de um homem, para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado, ainda que tu sabes que eu não sou ímpio e que não há ninguém que possa livrar-me da tua mão? Até aí, podem assentar. Quantas e quais foram as tristezas que você viveu ao longo desse ano? Será que você, assim, rapidamente conseguiria se lembrar das dores que ao longo de 2017 se abateram sobre a sua casa, sobre a sua vida? Talvez alguns se lembrem até da hora, né? Pode ser que isso aconteça. Dia, hora e local. E ao longo da sua vida, quantas são as suas angústias que geraram traumas, fobias, desemprego, crise financeira, enfermidades? Como nós lutamos com enfermidades, não é? Luto, separações, traições, depressão, solidão, injustiças. A lista dos males que assolam a humanidade todos os dias é gigantesca. O sofrimento do mundo parece ser infinito. Por exemplo, num dia como hoje, que normalmente é um dia celebrativo, de alegria, né, de festas, muitos ao redor do mundo estão hoje fazendo a pergunta que os discípulos uma vez fizeram a Jesus, naquele contexto ali de perigo, de ameaça às suas vidas. Os discípulos estão ali dentro do barco, no alto mar, e vem aquela tempestade repentina e assola o barco, e os discípulos viram-se para Jesus e perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Quando nós olhamos para o nosso país, nós perguntamos: Deus, não te importa que pereçamos? Quando a gente olha, ou muitos ao olhar para as suas famílias, eles se perguntam: mestre, não te importa que pereçamos? Meu filho está perecendo. Olha a minha casa como está. Existe um grande número de pessoas que creem que Deus criou o mundo e depois de ter criado o mundo, Ele assiste o desenrolar da história como um telespectador indiferente.
O chamado poeta dos oprimidos, chamado Castro Alves, chamado poeta dos oprimidos, num dos seus poemas chamado Vozes da África, há uma parte em que ele diz assim: Deus, ó Deus, onde estás que não me respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Há 2000 anos te mandei um grito que em vão, desde então, corre o infinito. Onde estás, Senhor Deus? O episódio lá de Marcos nos conta que o barco parecia que ia afundar e Jesus dormia. E Jesus dormia. Por isso que os discípulos viram-se para Jesus e perguntam: Mestre, não te importa que pereçamos? O texto bíblico que nós lemos no início fala de um questionamento que Jó, um dos homens que mais sofreu neste mundo, um questionamento que Jó faz a Deus diante dos seus infortúnios. Este patriarca passou por uma das experiências espirituais mais dramáticas vividas por um ser humano. Jó perde a sua fortuna, perde todo o seu dinheiro. Você consegue imaginar se isso, o que aconteceria com você se você perdesse os seus recursos? Muita gente não sabe o que fazer com alguns meses de desemprego. Imagine o que essas pessoas fariam se elas perdessem tudo que possuem. Não são poucos os que, diante de reveses financeiros, não querem mais saber de Deus e colocam em Deus a culpa pelos seus infortúnios e acabam desprezando a Deus. Mas Jó não perdeu apenas os seus recursos. Diz a Bíblia que Jó também perdeu a sua família. Os poucos que não desprezassem a Deus por perder os seus recursos, certamente deixariam de se relacionar por Deus por causa de óbitos na sua casa. Como você reagiria diante de óbitos na sua casa? Difícil prever, não é? Complicado demais imaginar uma situação dessa. Diz a Bíblia que Jó não perdeu apenas os recursos, não perdeu apenas a sua família, mas ele perde também a saúde. E ele fica ali como que coçando as suas feridas, as suas chagas. Tal era a situação deplorável daquele homem. Então, juntando todas essas perdas, recursos, família, saúde, será que ainda existiria alguém interessado em Deus? A maior parte dos seres humanos, diante de suas dores, diante de suas perdas, não querem mais saber de Deus. E quando Deus deixa de ser útil, ele é descartado. Foi a reação da mulher do próprio Jó, quando ela vira-se para Deus e diz assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Deus não presta mais. Você perdeu o dinheiro, você perdeu os filhos, você está mal de saúde. Deus não presta mais para você. Abandone-o, amaldiçoe e morre. E aí, diante das suas dores absurdas, Jó questiona e Jó pergunta a Deus no texto que nós lemos: tens tu olhos de carne?
Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? Jó queria saber se Deus sabe o que significa sofrer. Deus sabe o que significa ficar desempregado? Sabe Deus? Só sabe o que é ter que pagar as contas no final do mês? Só sabe o que é ter que colocar comida dentro de casa para os filhos? Deus sabe o que é isso. Deus conhece a intensidade da dor de um cálculo renal. Estou aqui agonizando em dor. Só sabe o que é um cálculo, uma pedra no rim. Deus compreende os sentimentos que existem dentro da nossa alma por causa de uma traição. Deus sabe o que significa quimioterapia, radioterapia, 3 dias por semana de hemodiálise. Sabe disso, Deus? Deus conhece a dor de uma mãe que abraça o filho morto no seu colo e que ali chora de soluçar com aquele corpo que não tem mais vida. Deus conhece o inferno, que é um casamento que há anos não tem mais romance, não tem mais companheirismo, não tem mais diálogo. Deus sabe o que é isso. Tens tu olhos de carne? Vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? A suposta indiferença de Deus é uma das principais acusações levantadas contra o cristianismo. Um Deus que, enquanto a humanidade agoniza, ele dorme no barco. Sabe aquela frase, você jamais entenderá, porque você nunca passou por isso. Só quem passou por isso sabe o que é. É isso que Jó está dizendo. Esse é o questionamento de Jó. Tens tu olhos de carne? Só sabe o que é essa ferida aqui na qual estou me coçando? Vês tu como vê o homem? Perdi todos os meus filhos. São os teus dias como os dias do homem? O inferno que é a minha vida não acaba nunca. Sabes, Deus, o que é estar na minha pele? Você conhece as dificuldades de morar numa cidade como Campos, ganhando R$ 1.500 por mês? Você conhece o que significa conviver com uma depressão que não termina nunca? Sabe o que é morar numa casa disfuncional, numa família problemática, onde os membros, ninguém sabe o que faz dentro de casa? Tens tu olhos de carne? E quantas outras situações poderiam ser acrescentadas a estas que eu mencionei aqui? Quantos argumentos poderiam ser levantados para fortalecer a tese de um Deus dormindo no barco, de um Deus indiferente, de um Deus que não intervém? Quando quantos deixam de crer? Quantos são céticos? Quantos são indiferentes exatamente por causa desta questão? De um Deus que não intervém, de um Deus que não sabe o que nós padecemos, o que nós sofremos, de um Deus que não tem olhos de carne. Onde estás que não me respondes? Uma das respostas que o cristianismo oferece a todas estas acusações se chama Natal.
Uma das respostas que a palavra de Deus oferece a todos esses questionamentos se chama Natal, encarnação. Você jamais entenderá, porque você nunca passou por isso. Jesus passou. Jesus passou. As Escrituras nos dizem que Jesus tornou-se homem. Como nós acabamos de cantar aqui em todos os hinos que entoamos esta noite. Jesus tornou-se homem e sofreu como cada um de nós. O profeta Isaías diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondem o rosto, foi ignorado e não fizemos dele caso algum. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, e cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ali ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca, porque como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele permaneceu em silêncio. As Escrituras nos dizem que Jesus tornou-se humano e sofreu como cada um de nós, mas nos dizem também que ele sofreu tudo o que nós sofremos. O autor aos Hebreus diz que não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Nós temos um sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. As Escrituras nos dizem que Jesus sofreu depressão, choro, agonia, solidão. Se você não encontra isso, ou nunca encontrou na Bíblia, leia o relato do Getsêmani. Veja quais são os sentimentos que estão presentes em Cristo ali naquele jardim. As Escrituras nos dizem que Jesus sofreu com a falta de solidariedade dos seus amigos, quando ele mais precisou dos amigos. Onde eles estavam? Dormindo, o sono da indiferença. E esses mesmos dorminhocos, junto com os outros, diante da primeira ameaça romana, correm. As Escrituras nos dizem que Jesus foi traído. Judas, o apóstolo, por que não o amigo, o discípulo, o troca por dinheiro? As Escrituras nos dizem que Jesus foi negado. O grande amigo Pedro, diante da ameaça, ele verbaliza o seguinte: não sei quem é este homem. As Escrituras nos dizem que além de traído e negado, Cristo foi desprezado, veio para os que eram seus, os que eram seus, mas os seus não receberam. Traído, negado, desprezado, trocado. A multidão prefere escolher um homem como Barrabás do que a Cristo. A troca do justo pelo corrupto, da integridade pela devassidão, do santo pelo pecador. Traído, negado, desprezado, trocado, violentado fisicamente, através de torturas, de açoites, de todo aquele processo de crucificação. A linguagem do profeta Isaías é muito esclarecedora quando ele diz: homem que sabe o que é padecer.
Você já parou para pensar que de todos os estilos de vida que Jesus poderia ter vivido, Ele escolheu uma vida de dor? Ou vocês acham que em algum momento na eternidade a Trindade não elaborou a maneira como Cristo viria a esse mundo? E ao pensar na forma como o Filho viria, como o Filho iria se encarnar, eles entenderam que Cristo viria para uma vida de dor. Na verdade, Ele morre de dor. Jesus Cristo deixa de lado a sua imunidade à dor. Ele entra em nosso mundo de carne e sangue, de lágrimas e morte. Tens tu olhos de carne? Sim, Ele tem sim olhos de carne. Suas mãos foram perfuradas porque eram de carne. Seus pés foram dilacerados porque eram de carne. Suas costelas foram perfuradas porque eram de carne. Sua testa sangrou com a coroa de espinhos porque era de carne. Ele agonizou em dor até a morte porque era de carne e osso como eu e você. O Natal nos diz que Deus, ao contrário do que os ateus, os descrentes e os céticos afirmam, Deus não é um ser sádico que vive lá no ar-condicionado do céu, enquanto as suas criaturas padecem aqui nesse mundo. O Natal nos diz que Ele assumiu a forma humana, que Ele encarnou-se, que Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele assume a forma de servo, Ele se torna semelhante a homens, Ele humilha-se a si mesmo, Ele torna-se obediente até a morte, e a pior morte que existia, a morte de cruz. Ele carrega um fardo que nunca foi dele. Ele foi abandonado para que nenhum dos seus irmãos jamais precisasse dar um grito de solidão. Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? O Natal é a grande resposta a esta e a tantas outras indagações e questionamentos. A encarnação do Verbo nos mostra que nós não estamos abandonados. A encarnação do Verbo nos mostra que Jesus, Ele se identifica com a nossa dor. Em vários momentos ao longo das Escrituras, nós encontramos relatos de que Deus, Ele sofre junto com seu povo. Durante aqueles primeiros dias do cativeiro de Israel no Egito, o texto bíblico diz que Deus não apenas viu a miséria, Deus não apenas ouviu o gemido do povo, o texto bíblico diz que Deus, em toda a angústia deles, foi Ele também angustiado. Cristo vira-se para Saulo e diz assim: Saulo, por que me persegues? Jesus já tinha subido aos céus há muito tempo. E Saulo não entende. Como assim? Estou perseguindo os cristãos. Pois é. O que você faz a eles, você faz a mim. Isso revela a solidariedade de Jesus com a igreja. Jesus diz que ao ministrarmos aos famintos, aos sedentos, aos nus, aos enfermos, aos presos, nós estamos ministrando a Ele. O Evangelho de João vai dizer que Jesus, Ele continuou com as marcas dos cravos nas mãos, mesmo depois de ressurreto. E ao que tudo indica, elas permanecem lá para mostrar que Ele é solidário à nossa dor, para mostrar que Ele se importa com o nosso sofrimento.
Então, esta identificação de Cristo com a nossa dor, com os nossos problemas, com as nossas lutas, isso só foi possível por causa da encarnação. Isto só foi possível porque Ele se fez um de nós. Isso é Natal. É celebrar, é agradecer, é engrandecer a Deus, porque Ele assumiu a forma humana. Essa identificação de Deus comigo, com você, com a raça humana, através da encarnação de Cristo, é motivo de grande celebração. São muitos os motivos que nós temos para agradecer, para honrar, para louvar, para glorificar a Deus pela vinda do seu Filho a este mundo. Cresce o número de pessoas que não cristãs, membros de igreja, que não celebram o Natal, por entenderem que o Natal é uma festa pagã. Cresce o número de igrejas evangélicas judaizantes que dizem que não devemos celebrar o Natal. Irmãos, o Natal na verdade, é a maior festa cristã. O mundo inteiro celebra o Natal. Certamente que a maneira como nós cristãos celebramos o Natal é diferente da maneira com que o mundo celebra o Natal. Mas é uma oportunidade que nós temos de, nessa época do ano, nesse momento do ano, transmitir ao mundo os princípios e valores que estão por trás da encarnação de Cristo. Abra aí a sua Bíblia, lá em 1 João, capítulo 1. João 1, os 2 primeiros versos dizem assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna. A respeito de quem que João está falando aqui? Jesus Cristo. João está nos dizendo que tudo que podemos saber a respeito de Deus nos é revelado em Jesus Cristo. Em Cristo nós vemos Deus como Ele é e como o homem deveria ser. E uma das coisas que sabemos a respeito de Deus, por causa do Cristo, por causa de Jesus, uma das coisas extraordinárias que sabemos a respeito do nosso Deus é que Ele se identifica com as nossas dores, Ele se identifica com as nossas lutas, e este é um dos motivos pelos quais o Natal é uma das datas mais importantes, ou a mais importante da cristandade, porque no Natal nós celebramos ao Deus condescendente, o Deus cheio de compaixão, o Deus cheio de misericórdia, que se fez carne e que habitou entre nós. É o Deus que, mesmo diante daquele jovem rico, que não quis abrir mão do seu ídolo, diz o texto bíblico que Jesus o amou.
É o Deus que diante daquele leproso que vem cheio de problemas físicos, sociais, emocionais, espirituais, e para-se diante dele e diz: se quiseres, podes purificar-me. Diz o texto que Jesus o abraça. Jesus toca naquele que é intocável e diz assim: eu quero. É esse Deus compassivo, cheio de graça, terno, cheio de misericórdia, que Cristo nos revela. Quem é Deus? Olhe para Jesus Cristo, é o que João está dizendo. Quer saber se Deus é generoso, gracioso, misericordioso? Leia os evangelhos. Lá no início do seu evangelho, João diz: e vimos a sua glória. Ou seja, é na pessoa de Jesus Cristo que Deus se mostra limpidamente, claramente para a humanidade. Então, o máximo que nós podemos perceber de Deus foi visto quando Cristo encarnou-se. O máximo que podemos aprender de Deus é percebido na figura daquele carpinteiro, de um Deus que se diminui, até que cabe dentro de um berço. A Bíblia diz que Deus se esvaziou e ficou do tamanho de uma criança. Para quê? Para ser condescendente, acessível. A partir daí, ou a partir de então, nós podemos, como diz João, ouvir, ver, apalpar. Coloca a mão aqui, Tomé. Bota a mão aqui, ó, para você deixar de ser descrente. E o Deus que nós conhecemos pelas Escrituras é um Deus que, apesar da glória que tem, apesar de ser esse Deus grandioso, que cria este universo infinito aos nossos olhos, cujo planeta Terra é uma poeira, é um grãozinho de areia, este Deus que tem toda essa glória, Ele se importa com uma mãe que chora de madrugada por um filho que saiu de casa brigado com ela e ela não sabe para onde foi o filho. Apesar da glória que tens, tu te importas comigo também. É isso que nós vemos em Jesus. É isso que nós encontramos nos relatos dos evangelhos na pessoa de Jesus Cristo, de alguém que é extremamente compassivo, cheio de ternura e amor, vai com Jairo para ressuscitar sua filha, bondosamente cura a sogra de Pedro, perdoa o pecado daquele paralítico, cura a mão ressequida daquele homem e faz inúmeros milagres com dor, pelo sofrimento que aquelas pessoas passavam. É o Deus que para diante de Jerusalém e diz assim, chore de Jerusalém, como uma galinha quer ajuntar os filhotes debaixo das suas asas. Eu quis. É um Deus que se importa com cada um de nós, com as nossas casas, com a nossa família, com a dor do nosso coração. Que mensagem extraordinária está por trás do Natal. Tens tu olhos de carne?
não só tenho olhos de carne, como vim, sofri, padeci, vivi e morri por ti. É no mundo dos homens, é na encarnação que encontramos a Deus. E aí, partindo para um segundo ponto, para um outro sentido da mensagem, no mundo dos homens, onde que nós encontramos Deus? No mundo dos homens, onde nós podemos encontrar Deus? Nos homens. Nos homens. Mas nos homens mentirosos, arrogantes, imperfeitos. Nos homens mentirosos, arrogantes, imperfeitos, regenerados, transformados, santificados. Homens que, apesar de serem arrogantes, mentirosos e imperfeitos, eles lutam todos os dias contra a sua arrogância, contra a sua mentira, contra a sua imperfeição. A Bíblia nos diz que a igreja de Jesus é o corpo de Cristo. O primeiro verso do livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, por um camarada chamado Teófilo. O primeiro verso do livro de Atos dos Apóstolos diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. De que Lucas está falando? Do evangelho dele. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha que coisa interessante que Lucas diz aqui. Em seu evangelho, ele diz que Jesus começou a fazer determinadas coisas. E agora no livro de Atos, Lucas diz que Jesus continua fazendo. Mas como que Jesus continua realizando o seu ministério se ele subiu aos céus? Através dos atos dos apóstolos, por meio dos seus discípulos. Paulo vai dizer que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Por isso que o Natal é uma data extraordinária. Porque o Natal é uma experiência de acolhimento, de amor, de afeto. O Natal é um momento de, assim como Cristo, sairmos do nosso conforto egoísta e irmos na direção do outro para abençoá-lo. O Natal é um momento de celebrarmos aquilo que Cristo nos ensinou. A comunhão em meio à diversidade. E é por isso que nós, pelo menos deveríamos, repartir lágrimas, sorrisos, repartir abraços, presentes, comida, repartirmos a mesa da comunhão que traz intimidade. Por isso que o Natal é uma festa da fraternidade, da confraternização, de gente que se encontra com gente. E entre os homens, no abraço dos homens, no cuidado dos homens, nós encontramos o próprio Deus. Afinal, Deus é amor. E onde nós experimentamos este amor? Nas relações fraternas, sinceras, verdadeiras, de comunhão e de amizade que nós temos dentro do corpo de Cristo. Que neste Natal, em meio à sua luta, em meio à sua dor,
em meio à sua angústia, que não é desconhecida de Deus, que neste Natal, em meio aos problemas que talvez você ainda enfrente, problemas que começaram esse ano, lutas, tribulações, que neste Natal, em meio a toda a sua tribulação, que como nós vimos, não é desconhecida de Deus, Jesus lhe seja audível, visível, palpável. Que Jesus ganhe uma densidade no coração de cada um de nós. Que experimentemos Deus em Jesus. E que troquemos, ao término desse momento aqui, quando vamos juntos participar ali da ceia, né, que foi preparada ali para nós, que troquemos abraços vazios de mágoas, de ressentimentos, vazios de preconceitos, vazios de julgamentos, que troquemos abraços tão puros, que a pessoa abraçada, ela, quem sabe, né, pode até chegar a pensar assim: parece que foi até Jesus que me abraçou. Que seja esse o nosso jeito de desejar, de experimentar e de expressar um Feliz Natal. O amor, a graça, a bondade, a misericórdia de Deus, elas são dispensadas sobre as nossas vidas, através dos nossos irmãos, através da amizade, do convívio que temos dentro da igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe e que na comunidade de fé possamos sentir Deus entre nós, possamos genuinamente dizer, compartilhar e agradecer a Deus pelo Natal. Vamos orar. Ó Deus, louvado seja o teu nome por Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome pelo teu Filho que encarnou-se, que veio a este mundo viver e morrer em nosso lugar. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que podemos perceber de forma tão clara na figura de Jesus de Nazaré. Louvado seja o teu nome, ó Deus, pelo nosso Salvador, que sofreu, padeceu e morreu em nosso lugar, e assim tornou-se o nosso sumo sacerdote, e que por causa de tudo que aqui experimentou e sofreu, pode hoje rogar por nós, clamar por nós. Ó Deus, os santos não podem fazer isto. Maria não pode fazer isto. Apenas aquele que viveu e morreu pode fazer isto. Como nos disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E é a Ele que nós rendemos todo louvor, toda glória e toda adoração. Louvado seja o teu nome, pelo teu Filho que se encarnou. É no nome dele que oramos. Amém.